Tem uma hora que cansa. Cansa de acordar cedo, fazer tudo certo, dar o seu melhor, e mesmo assim sentir que nada anda. É como remar contra a maré, e quanto mais você tenta, mais parece que o dinheiro escapa por entre os dedos. Você olha ao redor e pensa, não era para estar assim. Porque no fundo, você sabe que trabalha, se esforça, corre atrás. Mas o retorno nunca vem como deveria. E isso machuca, não só pelo dinheiro que falta, mas pela sensação de estar sendo ignorado pela vida. Tem dias que a dor não é gritada, é silenciosa. É aquela ansiedade que não passa. A conta que vence amanhã. O medo de pedir ajuda mais uma vez. O peso de fingir que tá tudo bem quando por dentro você sente que tá afundando. E mesmo assim, você segue. Porque desistir nem é opção. Só que agora, você precisa parar, respirar e entregar isso para algo maior. Você não precisa carregar tudo nas costas sozinho. E essa oração é exatamente para esse momento. Se essas palavras estão descrevendo o que você sente, fica comigo até o fim. Essa oração não vai te prometer mágica, mas pode te dar fôlego. E às vezes, é isso que a gente mais precisa. Se tocar o seu coração, deixa um like e se inscreve aqui no canal. É um jeito simbólico de dizer ao universo, eu tô pronto para ser cuidado também. E escreve aqui nos comentários, eu confio em Deus para abrir meus caminhos. Quando você declara, você se alinha. A pior parte de tudo isso não é nem a falta de dinheiro em si. É o sentimento de estar sendo deixado de lado, de lutar sozinho, de ver gente que parece não se esforçar tanto recebendo bênçãos, enquanto você, que carrega o mundo nas costas, mal consegue respirar. É difícil entender. Você se pergunta se tem algo errado com você, se está pagando por algum erro que nem lembra de ter cometido. Você começa a duvidar da própria capacidade, da própria sorte, até da própria fé. Só que a verdade é que tem momentos em que a vida silencia. Não porque você está esquecido, mas porque você está sendo trabalhado por dentro. Tem bênçãos que ainda não chegaram porque, se chegassem agora, iriam te afundar. Não por maldade de Deus, mas por sabedoria. Porque Ele sabe a hora certa. E antes de entregar o que você tanto pede, Ele quer garantir que você esteja pronto, para não perder de novo, para não repetir o ciclo, para não se sabotar mais uma vez. Você já passou por tanto, já engoliu tanto choro, já segurou tanto medo sozinho, que criou uma casca. Aprendeu a viver em alerta, sempre esperando o pior. Mas não foi para isso que você veio. A vida não é só conta para pagar e noite mal dormida. Você merece mais do que sobreviver. E mesmo que você não veja isso agora, há algo maior cuidando de você nos bastidores. Em silêncio, sim, mas cuidando. E talvez essa oração seja só o lembrete que você precisava. Você ainda está no caminho. Ainda tem propósito na sua dor. Ainda tem um plano se desenhando por trás do que parece confusão. E enquanto você se reconstrói, pode descansar por um instante aqui. Pode parar de fingir força e apenas sentir. Porque é quando a alma se permite sentir, que Deus começa a agir. Já parou para pensar por que o dinheiro parece vir fácil para uns e tão difícil para outros? Essa pergunta me atormentou por muito tempo. Eu olhava ao redor e via pessoas que nem se esforçavam tanto, mas pareciam fluir. Enquanto isso, eu fazia, corria, tentava, e mesmo assim, tudo travava. Até que comecei a perceber que não era sobre esforço. Era sobre o que eu carregava por dentro, porque o dinheiro é só um reflexo. Ele mostra o quanto você está pronto, o quanto confia, o quanto sabe receber. Durante muito tempo, eu achava que trabalhar duro era o suficiente. Que se eu acordasse cedo, cumprisse minhas obrigações e me dedicasse, em algum momento o universo ia me recompensar. Mas tinha uma parte que eu ignorava completamente, o que eu sentia enquanto fazia tudo isso. E a verdade é que, por dentro, eu vivia em tensão. Fazia tudo certo, mas com medo. Esperava resultado, mas desconfiava. Eu agia, mas lá no fundo, achava que não ia dar certo. E o dinheiro sentia isso. A energia da falta é sutil, mas ela contamina tudo, até as boas intenções. Foi aí que entendi que o dinheiro não precisa de perseguição. Ele precisa de espaço. Precisa de um coração preparado. E esse preparo não é sobre ter planilhas ou metas perfeitas. É sobre paz. Sobre estar inteiro o suficiente para receber e saber cuidar. Porque o que vem antes do dinheiro é a mentalidade.
a postura interna, o posicionamento emocional diante da vida. E quando isso está desalinhado, nada flui de verdade. Hoje eu sei, confiar é parte do processo. Não basta agir, é preciso agir com fé, com presença, com entrega. E principalmente, saber a hora de soltar. Porque tem coisa que é sua responsabilidade, mas tem coisa que só Deus pode fazer. E você tentar carregar o que não te pertence não é sinal de força, é sinal de desconfiança. É quando você solta que Deus começa a agir. Tem uma hora em que a alma cansa. E não é o cansaço do corpo. Esse a gente resolve com um banho, uma noite de sono ou alguns minutos em silêncio. O cansaço da alma é outro. Ele se acumula aos poucos, sem fazer barulho. Vem disfarçado de tensão nos ombros, de nó na garganta, de uma vontade inexplicável de sumir por uns dias. Ele aparece quando você percebe que está tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. E é nessa hora que algo dentro de você começa a quebrar. Você já se perguntou quantas coisas carrega que, no fundo, nunca foram sua responsabilidade? Quantas noites mal dormidas, quantos pesos silenciosos, quantas culpas que não eram suas para segurar? A gente cresce aprendendo a dar conta, a não mostrar fraqueza, a resolver tudo sozinho. E, sem perceber, essa armadura vai virando prisão. Você começa a acreditar que se não fizer, ninguém fará. Que se você parar, tudo desmorona. Mas a verdade é que essa ideia de controle absoluto é uma ilusão que só gera dor. A gente não foi feito para viver com tudo nas mãos. Tem coisa que precisa ser solta. E soltar não é desistir, é confiar. É reconhecer o próprio limite. Ao invés de forçar mais uma tentativa, simplesmente respirar e dizer: eu não consigo mais sozinho. Essa frase, dita de forma honesta, pode ser o início da sua libertação. Porque no momento em que você reconhece que não consegue, você abre espaço para que Deus entre. E Deus só entra onde há espaço. O problema é que, na maioria das vezes, a gente quer entregar o peso, mas não abre mão do controle. Quer descansar, mas continua vigiando. Quer confiar, mas exige provas. A fé, nesse caso, vira um jogo de negociação. Você diz que acredita, mas no fundo espera que Deus siga seu plano. E quando ele não segue, você se frustra, como se ele tivesse errado o caminho. Mas será que não somos nós que insistimos em traçar rotas sem consultar o mapa maior? Tem dores que a gente só entende depois que passam. E tem fases que só se encerram quando a gente para de lutar contra o que já está tentando nos ensinar. Talvez o que você vive hoje não seja um castigo, nem um teste, nem uma punição. Talvez seja uma pausa, um intervalo necessário para que você se escute, para que você perceba que não é mais a mesma pessoa de antes, mas continua agindo como se fosse. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que é perigoso te entregar o que você pede se você ainda estiver preso à versão antiga de si mesmo. Pensa comigo, quantas vezes você pediu algo e quando finalmente conseguiu, sentiu que não estava pronto? Quantas oportunidades você já teve que desperdiçar porque ainda não tinha estrutura emocional, clareza mental ou paz espiritual suficiente para sustentar aquilo? Isso não é fracasso. É parte do processo. Receber sem preparo é como encher um balde furado. Não importa o quanto você coloca, sempre vaza. Por isso, às vezes, a bênção demora. Não porque Deus esqueceu, mas porque Ele conhece seus vazamentos, mesmo quando você não enxerga nenhum. E é aí que a entrega verdadeira começa, quando você aceita que o tempo dele não é atraso, mas proteção. Quando você entende que deixar nas mãos dele não significa passividade, mas maturidade espiritual. É fácil agir quando tudo está fluindo, mas confiar quando tudo está parado, isso exige coragem. E é esse tipo de coragem que muda a vida. Aquela que escolhe descansar mesmo sem ver resultado, que decide esperar mesmo sem sinais, que continua acreditando, não por garantia, mas por convicção. Nesse ponto, talvez você se pergunte: então eu faço o quê? E a resposta não é receita, porque cada caminho é único. Mas posso te dizer o que tem funcionado para mim. Eu continuo fazendo a minha parte. Com simplicidade, com verdade. Eu levanto, trabalho, me esforço, sim, mas não com peso. Não com aquela cobrança sufocante de que tudo precisa acontecer agora. Eu ajo, mas não exijo. Eu planejo, mas deixo espaço para Deus mudar os planos. E, principalmente,
Eu rezo. Rezo não para convencer Deus a me dar o que eu quero, mas para me lembrar que Ele sabe o que eu preciso. A oração me devolve o eixo. Me faz lembrar que minha vida tem direção, mesmo nos dias em que tudo parece confuso. E é isso que quero te convidar a fazer agora. A usar essa oração não como um pedido desesperado, mas como uma conversa íntima com algo maior. Para que você possa, pouco a pouco, tirar esse peso das costas e colocar onde sempre deveria estar, nas mãos de quem realmente pode carregar. Você não precisa mais tentar salvar tudo sozinho. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa provar o tempo todo que é forte. Tem força, sim, mas também tem limites. E honrar esses limites é sinal de sabedoria, não de fraqueza. Hoje, você pode escolher descansar. Pode escolher confiar. Pode escolher, finalmente, soltar. Tem algo que acontece quando a gente finalmente para de lutar contra o tempo. É como se o corpo, o coração e até os pensamentos começassem a respirar de um jeito diferente. Não é que tudo se resolveu, mas existe uma leveza nova. Uma sensação de que o caos por dentro foi silenciado, mesmo que o mundo lá fora continue barulhento. Você começa a perceber que a transformação não chegou com fogos de artifício nem com uma resposta exata, ela veio no silêncio, no descanso, no simples fato de você ter deixado de carregar sozinho o que estava te consumindo. E é nesse lugar que nasce a gratidão mais profunda. Aquela que não depende de resultados. Aquela que brota sem motivo aparente, mas que enche o peito como se o milagre já tivesse acontecido. Gratidão pelo que ainda está vindo, mas que já é sentido. Gratidão pelo que foi tirado, mesmo que na hora tenha doído. Gratidão até pelas demoras, porque agora você consegue ver que estava sendo poupado, não rejeitado. Você começa a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos, o jeito como a vida te empurra gentilmente para longe do que não faz mais sentido. As conversas que parecem simples, mas trazem um tipo de cura que você nem sabia que precisava. As pausas inesperadas que forçam você a olhar para dentro. Nada disso é aleatório. Tudo tem marca, direção e propósito. E quando a gente se permite observar com calma, a vida revela que está, sim, trabalhando a nosso favor, só que num ritmo que a gente ainda está aprendendo a respeitar. Nesse momento, você talvez perceba que o dinheiro que ainda não chegou já não pesa tanto. Porque você entendeu que ele não define sua dignidade, nem o seu valor. Você continua querendo, claro, continua sonhando, planejando, fazendo sua parte, mas agora, isso não te controla mais. A ansiedade perdeu espaço. A urgência perdeu força. O desespero deu lugar à confiança. Não porque tudo se resolveu, mas porque você se resolveu um pouco mais por dentro. E é exatamente isso que muda tudo. Quando a transformação começa dentro de você, o mundo responde. Não de forma imediata, mas de forma inevitável. Porque a vibração que você emana é outra. Você não implora mais, você chama. Você não corre mais, você atrai. Você não pressiona mais, você confia. E nesse estado, até o tempo passa diferente. Os dias continuam com 24 horas, mas você sente que algo está se alinhando, e essa sensação não tem preço. A gratidão verdadeira não precisa de testemunhas. Ela nasce no silêncio, no fundo da alma, e reverbera em tudo que você toca. É ela que te permite continuar, mesmo quando o caminho ainda é nebuloso. É ela que te protege da amargura, que te impede de endurecer, que te faz lembrar, nos dias nublados, que a luz ainda existe, mesmo quando os olhos não veem. E essa luz, ela começa dentro de você. Você ouviu tudo até aqui. E se chegou até esse ponto, é porque alguma parte sua sentiu, mesmo que discretamente, que algo dentro começou a mudar. Talvez o mundo lá fora ainda esteja o mesmo. As contas ainda estejam ali. O saldo ainda não tenha subido. Mas existe uma diferença real entre quem você era quando apertou o play e quem você é agora. Uma diferença que talvez ninguém perceba de fora, mas que você sente com clareza. Uma força nova. Uma paz estranha, mas boa. Um silêncio mais leve. Essa transformação interna é tudo. Porque é ela que sustenta o que está por vir. É ela que prepara o seu coração para receber, para permanecer, para não se perder quando a bênção chegar. Porque ela vai chegar. E não porque você implorou, mas porque você aprendeu a confiar.
Porque você escolheu parar de correr e começou a caminhar com propósito. Porque você entendeu que descansar também é parte do processo. E que soltar o controle é, às vezes, o gesto mais forte que alguém pode fazer. Agora, tudo que resta é continuar. Mas não como antes. Não no piloto automático. Não com o peito apertado e os pensamentos acelerados. Continuar com presença. Com leveza. Com aquele tipo de fé que não precisa de respostas para permanecer firme. Aquela fé que não faz barulho, mas move tudo. Porque quando você decide confiar em silêncio, o universo começa a trabalhar em silêncio também. E de repente, o que parecia distante começa a se aproximar. As portas que estavam trancadas começam a ceder. As possibilidades que pareciam impossíveis começam a se revelar. Talvez você ainda vá tropeçar. Vai ter dias em que o medo vai voltar, em que a velha ansiedade vai tentar ocupar espaço de novo. Mas agora você sabe o caminho de volta. Sabe o que fazer. Sabe que pode parar, respirar, entregar de novo. E continuar. Porque confiar é uma escolha diária. Uma construção. Um compromisso com aquilo que você ainda não vê, mas já sente dentro de si. Quer destravar sua prosperidade financeira com uma metodologia simples e guiada? Conheça este e-book sobre Lei da Atração, um programa pensado para quem deseja realização e tranquilidade financeira. Acesse pelo link na descrição e aproveite todos os benefícios agora mesmo. E se essa oração tocou seu coração de alguma forma, se ela te fez respirar diferente, pensar diferente, ou até chorar um pouco, eu te peço, deixa um like e se inscreve aqui no canal. É um gesto pequeno, mas que representa muito. Representa que você está assumindo um compromisso com sua própria cura, com sua própria reconstrução, com a versão sua que está nascendo agora. E antes de ir, escreve aqui nos comentários. Hoje, eu solto o controle e permito que Deus cuide. Escreve com verdade, com intenção, com fé, porque quando você declara, você se posiciona. E o universo escuta.